Olá, eu sou o HS Lima e quero falar com você sobre a nova série da Netflix chamada Profecia do Inferno. Eu tenho recebido algumas mensagens, alguns e-mails, principalmente por conta de um texto que eu publiquei, que depois virou um livro, né, um livreto e também um capítulo de um livro maior, chamado A Salvação da Alma perante o Judaísmo, o Cristianismo e o Islamismo. Daí eu fui entender o porquê, né, nessa série, por que as pessoas se interessaram por esse texto, e eu achei bastante interessante. Falei, olha, eu vou fazer alguns comentários sobre isso. Mas, aproveitando já, se inscreve aqui no canal, no HS Lima, ativa o sininho para receber notificação, me segue lá no Instagram, né, hslima.oficial, visita a minha página, hslima.com, lá você vai conhecer os meus textos, né, que eu trato sobre espiritualidade, sobre o desenvolvimento pessoal, e os textos não jurídicos, eu digo assim, né, porque quem conhece a minha vida profissional sabe que eu tenho também a parte da produção jurídica. Mas vamos lá. Eu quero abordar com você primeiro, eu gosto de falar o seguinte, quando a pessoa fala assim, Henrique, como que você se identifica? Eu falo, olha, eu sou uma pessoa que gosto, né, eu gosto de escrever sobre espiritualidade, sobre Deus, mas para pessoas, em primeiro lugar, que creem em Deus, tá? Eu não estou escrevendo para quem odeia Deus, para quem não acredita em Deus, para quem tem um problema com ele. Eu gosto de escrever para as pessoas que se interessam pelos assuntos, vamos falar assim, divinos, né, os assuntos espirituais, mas que a pessoa não, às vezes, não se encaixa, ou às vezes não segue algum dogma, não está inserido em alguma estrutura religiosa. Por que que eu digo assim? Porque tem muitas pessoas que eu digo assim que estão soltas, né, entre aspas, pessoas assim de ótimo caráter, pessoas assim que gostam, né, de ter uma vida correta, buscam ter uma vida correta, mas que às vezes por não fazer parte de nenhuma igreja, né, não é católico, não é evangélico, não é pentecostal, não é espírita, não é, vamos falar, não é nada, é apenas um filho de Deus, a pessoa às vezes acaba não tendo assim um conteúdo explicando algumas realidades para ela. E eu gosto de falar para esse público, né, porque eu falo assim que é como eu me percebi há alguns anos atrás, né? Mas vamos lá. Falando sobre a questão dessa série Profecia do Inferno. O nome assusta, né? Ainda mais sendo classificado lá, salvo engano, para mais de 18 anos, é um filme de uma série de terror. Mas olha, como a gente pode tirar insights e reflexões dessa série, tá? Eu gosto, né, de dividir ela assim, eu falo, olha, essa primeira temporada para mim eu dividiria em três fases, tá? Uma primeira fase onde apenas os pecadores, né, recebem a profecia ali da hora, né, do dia e da hora em que elas morrerão, né? Uma segunda fase em que os inocentes, né, também recebem essa profecia e uma terceira fase ali no finalzinho da temporada, onde fala, né, onde aparece uma pessoa ressuscitando, né, alguém que tinha sido condenado ao inferno ressuscitando. Então eu diria que temos esses três grandes momentos ali dessa primeira temporada. E assim, eu escrevi um texto sobre esse assunto, tá? Um texto bem curtinho, colocando essas reflexões. Se você puder ler também, acredito que pode acrescentar. Mas olha que bacana. O que eu gosto de chamar a atenção, deixa eu abrir aqui o teu texto para eu seguir aqui e ficar bem parecido. Primeira parte, a série não fala quais os pecados levam a pessoa para aquela condenação que aparece aquele bicho, né, aquele anjo ali, aquele demônio, aquele monstro, né, falando que a pessoa está condenada. A série não fala, mas ela fala uma verdade bíblica bem interessante, que, né, chega no momento que o líder lá, o primeiro líder daquela seita, daquela igreja, diz bem assim, que cada pessoa dentro de si sabe reconhecer o certo e o errado. Olha que interessante isso, né? A própria Bíblia, né, tem uma passagem que ela fala em que Deus gravaria a sua lei nos corações dos homens e cada ser humano, cada homem, cada mulher, cada pessoa saberia discernir o certo do errado. Então isso é algo bem interessante que está ali na série. Tem uma outra parte aqui, deixa eu seguir até meu texto aqui que fica bem legal. Tem uma outra parte que fala o seguinte, a gente vê o pessoal correndo, né, fugindo ali e tal, quando recebe aquela profecia infernal, né, de que a pessoa está condenada, e daí tem uns que ficam ali perto, né, tem um pessoal que se veste lá, coloca uma máscara e tal, e vai assistir aquela punição. Olha que interessante, né? Se a gente pensar biblicamente, não há ninguém que não peque,
não há ninguém que poderia, né, naquele contexto da série, ficar perto de uma demonstração daquela e falar, eu estou seguro porque eu não tenho pecado, né? A gente sabe, a própria Bíblia fala que não há um justo sequer. Todos pecamos, né? E nós precisamos, né, da salvação divina. Todos pecamos, né? Então, assim, aqueles VIPs, né, que ficam lá assistindo de camarote, as demonstrações ali da pessoa sendo punida ali pelos 3 bichos lá medonhos, né, por aqueles 3 demônios, essas pessoas também não deveriam ficar tranquilas não, porque elas também têm pecados em sua vida, talvez até pelo próprio fato de estar assistindo já estão em pecado. Mas olha que interessante essa situação lá deles assistindo. Uma outra coisa que eu chamo atenção, que eu falo o seguinte no texto, olha, se a pessoa ler um livro, né, esse meu livro que eu citei, eu vou colocar o link, né, na descrição também, e você acha fácil na internet, A Salvação da Alma perante o Judaísmo, Cristianismo e Islamismo, você vai ver assim, que as pessoas saem correndo ali dos demônios, dos bichos, elas querem se esconder daquela execução, querem fugir e tal, e daí tem até uma questão seguinte, que, em primeiro lugar, é possível fugir daquela punição? Tá? Olha que interessante. É possível fugir daquilo? Então, a primeira coisa, né, que, vamos falar assim, as religiões monoteístas, né, alertam, né, é a questão, assim, do arrependimento. Então, existe até uma coisa, assim, olha que bacana, existe uma diferença entre o remorso e o arrependimento. O remorso é aquele que não conduz a uma genuína mudança de atitude, mudança de vida, mudança de caráter, e muitas vezes o remorso vem após a pessoa ser descoberta no pecado dela, e existe o arrependimento genuíno em que a pessoa muda de vida, muda de atitude e ela não precisa ser descoberta. O próprio Espírito Santo, a própria presença, o amor a Deus leva a pessoa a se arrepender por ter, vamos falar, pisado na bola, né, ter pecado e mudança. Então, quando a pessoa recebe ali aquela profecia ali na série, então ali depois vão falar que a maioria demonstra só remorso e não genuíno arrependimento. Fala, mas doutor Henrique, o H.S. Lima, como que seria o genuíno arrependimento, né? O genuíno arrependimento que né, eu descrevo é o seguinte, são as 3 fases, né? Que no judaísmo, né, os judeus chamam de techuvá, né? E que o cristão, né, se você pegar no Novo Testamento, também tem essa abordagem que, primeiro momento, o que deveria fazer, né, a pessoa que está em pecado ali na série? É que a série não é gospel, não é cristã, não é monoteísta, não é nada. É uma série, né, que quer vender, que quer ter audiência e tal, mas leva a gente a refletir. O que deveria fazer aquelas pessoas ali? Em primeiro lugar, abandonar a prática pecaminosa. É a primeira fase, vamos falar assim, do arrependimento, da techuvá. Segundo momento, deveria aquela pessoa fazer, né, confessar o pecado e pedir perdão a Deus, né? Olha, Deus, pequei, já abandonei, não estou fazendo, estou arrependido, chora, se arrepende e tal, e abandonou já, não praticou mais, né? E a terceira, que é a questão de reparar o mal causado. Se foi para uma outra pessoa, se foi para um grupo, para quem for, tenta de alguma maneira reparar isso. Eu tenho vídeos sobre esse assunto, inclusive, e textos também, tá? Inclusive, esse é um assunto que faz parte, é um dos capítulos de um livro que eu publiquei chamado Princípios para a Vida. Tem um dos capítulos que eu chamei de techuvá, o verdadeiro arrependimento. Então você pode ir lá buscar também informação sobre esse assunto. Mas olha lá, então essas pessoas poderiam, né, ter buscado esse tipo de demonstração de genuíno arrependimento. Daí fala assim, mas e a salvação? Porque ali está condenado para o inferno, né? Olha que interessante. Se é um judeu, né, vamos falar no judaísmo, bastaria esse tipo de arrependimento, né, e a pessoa não praticando, e junto com, olha o que os judeus falam para ir para o céu, né, para a salvação da alma, que eles não falam em céu, mundo vindouro, né, mas a pessoa deveria, né, praticar a techuvá, que é o arrependimento, que se desdobra, igual eu falei, em 3 momentos, né, deveria também praticar a tefilá, que são as orações, né, orar a Deus, demonstrando, quando você ora a Deus, você está demonstrando que crê nele, que acredita nele, que não blasfema, que ama ele e tal, e praticar a tzedakah, né, que é a questão da caridade, né? Eu tenho um livro escrito só sobre tzedakah, inclusive está até em cima da mesa aqui, ó. E é só sobre a tzedakah também, você pode ler
ele e aprender. Mas olha que bacana. Então, se a pessoa vai pela concepção judaica, ela vai lá, pratica o genuíno arrependimento, a techuvá, ora a Deus, tefilá, e a tzedakah, pratica caridade, porque Deus, no princípio da medida por medida, da mesma maneira que a pessoa foi misericordiosa com quem precisa, o céu vai ser misericordioso com ela e essa pessoa vai ser salva daqueles bichos medonhos que aparecem ali na série. E olha outro assunto, né? Agora, somos cristãos, né? E para o cristão eu falo assim, costumo dizer que ele divide até em dois grandes grupos, né? Tem aquele cristão da super graça, da graça abundante, que basta a pessoa crer em Jesus, confessar ele como Senhor e Salvador e está tudo certo, ela já não iria para aquele inferno, né? Aquela condenação ali que o bicho vai lá e pega ela, né? Aqueles 3 monstros que aparecem. Agora, tem uma outra parte substancial do cristianismo hoje em dia, né, que tem ganhado força e tal, que é aquela de que não basta apenas o confessar se você não tem as atitudes correspondentes, né, que é ter uma vida que, em última análise, expressa o amor a Deus e amor ao próximo como a si mesmo, né, e que se desdobra num monte de atitudes, né, de não fazer o mal, né, de praticar o bem e tudo mais, tá bom? Então, eu até falo o seguinte, mas doutor Henrique, o que você recomenda? Eu falo, olha, nós como zelosos que devemos ser por nossas almas, então vai no mais completo, pacote completo. Crê em Jesus, né, confessa Ele como Senhor e Salvador e tente ter uma vida no máximo que você puder correta. Falar que vai ser 100% santo, irrepreensível e não vai pisar na bola, isso não é verdade, ninguém consegue, né? Se a pessoa falar que consegue, já está mentindo, então já pisou na bola. Então, mas se esforça, porque Deus vai olhar o coração e o genuíno esforço em tentar mudar, em tentar corrigir aquilo que fez de errado, tá bom? Então, olha que interessante. Mas vamos lá. Eu falo mais no texto ainda que a segunda fase, né, tem um momento bem interessante na série em que começa ali também a pessoas que não tinham pecados, né? Inclusive um recém-nascido, né? Lá, 3 dias depois o recém-nascido iria morrer. E ali muda tudo. Antes eram só os pecadores, de repente as pessoas sem pecado também vão para o inferno. Como assim? Né? E daí tem toda uma trama ali interessante. Mas daí a gente, né, se for puxar segundo a Bíblia, poderia falar do quê? Do pecado original. Não, mas é porque todos já nascemos pecadores, né? Daí já entra aquela questão de batismo, só de adulto, de criança também e tal. É uma coisa que puxa muito assunto aí também. Ou até poderíamos puxar a questão da maldição hereditária, né? A Bíblia fala que quando alguém peca, aquela maldição vai acompanhar até a 3ª e 4ª geração daquela pessoa que pecou. Olha que tema interessante para quem gosta das questões de batalhas espirituais e tudo mais, né? Agora, também tem passagem que fala que acabou a história de que o pai e a mãe comem uva verde e é o dente do filho que fica embotado ali, que estraga, né? Então, teoricamente não existe mais, mas é um assunto que traz ali na série que poderia ser discutido, ser debatido também. Bacana, né? E o que mais que eu poderia colocar aqui? A última fase, né? Em que a pessoa lá, né, no finalzinho da temporada, né, ressuscita. Nossa, o que é aquilo ali? Por que ela ressuscitou, né? Vamos tentar espiritualizar a coisa. Será que ela esteve ali no momento, né, no purgatório, pagou os pecados e voltou, né? A Bíblia, assim, a concepção, vamos falar, judaica e católica, né, cristã católica, eles têm uma ideia de uma fase intermediária em que a pessoa paga ali pelos pecados antes de voltar para Deus, né, de ir para Deus. Já numa grande ala cristã, essa visão do purgatório não existe, né, porque ou a pessoa é condenada ou ela vai pro céu ou vai para o inferno. Não tem esse negócio de pagar para depois ir. Mas numa visão judaica, a pessoa pode ali, porque todos pecaram, então de alguma maneira tem que ser purificados antes de irem para o mundo vindouro, um bom lugar no mundo vindouro, né? Olha que assunto complicado, não vai me tacar pedra, tá? Mas é que é muita coisa aí para puxar de informação numa série dessa. Mas talvez esteja fazendo uma referência a isso. É claro que tanto na visão judaica como cristã católica, depois dessa fase no lugar ali pagando o último centavo ali do que a pessoa fez de errado, ela não volta para a terra, né? Ela volta daí, ela vai para o céu, no mundo espiritual. Ali na série a pessoa ressuscitou, né? Aquelas cinzas ali retomam e a pessoa volta no corpo dela, né? Então é uma visão diferente, mas vamos dar o desconto, né? Uma série que é para ter audiência e para ter uma trama, né?
Mas olha, espero que gostei do tema, tá? Gostei da temática, porque é assim, traz a questão espiritual, a questão de a gente saber, né? A série ela desperta isso, em saber que existe um mundo espiritual ao nosso redor que é muito mais real, verdadeiro, efetivo, eficaz, né? Do que o mundo natural que conhecemos. A própria Bíblia fala que o que vivemos aqui são sombras, né? Daquilo que é real, né? A gente é como se fosse olhando no espelho ou uma sombra, a gente tem um contorno, né? Então a gente acha que porque estamos aqui, né, que estamos sentindo tal, que isso aqui é o real. Isso aqui é sombra daquilo que é verdadeiro, tá? Isso aí as religiões de modo geral apregoam isso, né? Mas e olha outra coisa interessante, traz a questão do que é o pecado. O que é o pecado? Lá fala, né? O próprio coração diz, né? Vai direcionar, então é um assunto que quase não se fala. A questão até da manipulação da igreja, de alguns líderes religiosos inescrupulosos, né? Que podem fazer as pessoas assim entrarem em pânico, serem controladas, serem dominadas, vida de gado, né? Como se diz, porque estão longe ali da essência da verdade, da palavra mesmo, elas ficam acreditando naquilo que numa visão, em algo que alguém disse. Então, traz essa questão aí do abuso religioso, vamos dizer assim também. Traz a questão da onisciência de Deus, as pessoas tentando fugir ali da punição divina, tentando se esconder e tal, e Deus ali pegando e sabendo o que a pessoa fez, por mais que as pessoas no começo da série principalmente não confessavam o que tinham feito, mas que de alguma maneira tinha alguma coisa ali que precisava ser consertado. Então assim, tem vários assuntos ali relacionados, gostei demais, espero que você goste, né? Aliás, eu dei um monte de spoiler aqui, né? Desculpa, mas assim, achei bacana. E se puder, compra o meu livro lá, o Salvação da Alma perante o Judaísmo, Cristianismo e Islamismo, que eu abordo esses assuntos, né? Já tem alguns anos que eu publiquei. Ou o Princípios para a Vida, que é um livro maior em que eu abordo um monte desses assuntos aí. Vamos falar de espiritualidade, tá bom? Forte abraço, inscreva-se no canal, não se esqueça, me segue lá no Instagram, visita meu site, compra meus livros, que Deus te abençoe e vamos lá, vamos esperar a próxima temporada. Abraço e até logo. Tchau!